Amém. Evangelho de Lucas 12:31. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus, que jamais se acabe, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiver os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Amém. Esse texto é incrível. Talvez hoje, nessa pregação, eu não traga uma revelação tão assombrosa. Talvez seja mais do mesmo do que tudo aquilo que temos ouvido. Porém, isso adentrou dentro da minha mente de uma tal forma que, como se eu precisasse expulsar isso. Esse pequeno rebanho, esse pequeno rebanho que diz o texto, ali no 32, para não temer. Esse pequeno rebanho, a Jesus está chegando dizendo, olha, esse pequeno rebanho que eu estou falando é para não temer. Pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Essa passagem aqui é muito estrondosa para mim. Saber que o Pai concedeu o reino a alguém. E como isso concedeu esse reino? Quem é o reino de Deus na terra? Senão o seu templo é sua morada, aquele que mora o Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo habita. Hoje não temos mais, temos reino do templo físico, mas cada um que adentra em algum lugar é o templo. É cada um que é um verdadeiro do verdadeiro adorador. Esse que adora o Pai e Espírito em verdade. E no 30 ele traz a palavra dizendo assim, no 31, perdão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A outra passagem diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Que todas as demais coisas... Então, o que Jesus está tentando, está dizendo claramente, isso é claro, isso não tem uma parábola, não tem nada, ele está dizendo, olhem para o céu, busquem as coisas do céu, Depois ele vem dizendo as coisas materiais que prendem um homem, Vendei então os seus bens, dai aos pobres. Vocês têm que fazer bolso que não vai estragar com o passar do tempo. Vocês têm que ter um tesouro acumulado, não nessa terra, mas um tesouro acumulado no céu, porque lá no céu o ladrão não vem roubar. O ladrão não mina, ele não rouba, a traça não vai comer, Interessante que hoje o dinheiro é papel. Hoje o dinheiro são números em computadores.
De repente o número do computador some e tu não tem como provar que tu tinha aquele número lá. Ladrões eletrônicos, hackers, pode... Enfim, se tiver baseando a sua mente nas coisas da terra, miserável homem somos. Mas esse pequeno rebanho, né, que o Pai de bom grado deu e concedeu o seu reino, ou seja, todas as passagens da Bíblia falando do povo de Deus, é sempre um pequeno rebanho. Salvo o povo que saiu do Egito, tá, tudo bem, saiu do Egito em uma grande multidão, mas quem adentrou a terra, bota pequeno rebanho nisso. Só 2. Um pequeno rebanho, muito pequeno. Muito pequeno. Quando lá em 1 Reis, lá no capítulo 20, tem aquela história maravilhosa, né? De quando o profeta chega e fala, né? Com Acabe, né? Ben-Hadad está invadindo lá a cidade. E lá também diz que o exército deles cobria toda a terra. E eles eram um pequenino rebanho. Um pequeno rebanho. Porém, Deus disse, olha, vocês vão atacar a Síria. Vocês vão ter que atacar a Síria. Esse pequeno rebanho, porque Deus mostra a sua grandeza nas coisas pequenas. Sempre foi assim. Até temos a placa dentro do templo, né? De Deuteronômios 20, né? Quando fala, né? Quando tiveres de sair à guerra contra o teu inimigo, se vires cavalos, carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e te fez sair da terra do Egito. Então, vai vir sim um povo sempre mais numeroso. Vai ter que ser um povo. A guerra sempre vai. Tem até um louvor, né? Diz: o que faremos se a guerra não é justa? Se não somos bastante, para o inimigo enfrentar, porque nós nunca vamos ser bastante. Mas ainda existe a palavra que estava lá com Eliseu, né? Pô, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maiores sempre são os que estão conosco. Essa grandeza de Deus. E quando olhamos para nós, essa pequenez nossa. Mas nunca devemos nos olhar como gafanhotos, como formigas, como nada. Nós somos sempre o menor que desce ao vale e derruba o grande gigante. Esse é o nosso Deus. De geração em geração, esse vem sendo o nosso Deus. E nessa reta final não será diferente. Nós temos que ser aqueles que entram pela porta estreita, e vão ser poucos que vão adentrar nessa porta estreita. Deus, quando o pastor mesmo fala, né? O mestre fala, olha, quando a igreja está cheia, de repente, vão comprar mais cadeira? Não, porque ele sabe algo que nós devemos saber também. Não se apoiar em braços de carne. Nós temos um Deus todo-poderoso, porque a tua prova, a minha prova, a nossa prova vai ser numa estrada solitária. É só nós e o nosso Deus. É isso daí, o nosso Getsemane, não vai ter ninguém para chorar junto conosco. Nas cadeias, muitas vezes, quando nos interrogatórios, que diga o irmão Tiago, estaremos sozinhos. Só nós e a nossa fé. Só nós e o nosso Deus. Busca te fortalecer nessa hora. Busca afiar a tua espada espiritual. Ser hábil na palavra, ser hábil no trabalho, né? O texto vai dizendo aqui para frente, quando depois dele falar, né? Olha, tesouros no céu, os ladrões não roubam, né? A traça não corrói. Aí ele diz no 34, por isso, onde estiver os vossos bens,
mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Onde estão os teus bens mais preciosos? Bom, essa hora que nós estamos aqui, que eu estou aqui, que nós estamos caminhando, crendo para uma reta final tão importante, onde Deus diz, eu tenho fome de orações, eu preciso de oração. Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está na tua família, está no teu filho pequeno. Não deixe que sentimentos te travem, te puxem para trás, te façam retroceder da estrada. Não deixa que isso aconteça contigo. Foca a tua vida em Deus. Busca Jesus Cristo. Busque esse Deus da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fiz essa tatuagem nas costas e passei uma dor tatuando o meu corpo, o meu único objetivo com isso é dizer assim, ó, eu não posso voltar atrás. É mostrar o quanto eu sou fraco, o quanto eu não sou nada. E dizer, o meu corpo está marcado. Mesmo que todos tirem a camisa, mesmo que todas as camisas sejam rasgadas, o meu corpo ainda está marcado. Se um dia houver uma perseguição tão grande que crentes tenham que se esconder, eu nunca poderei me esconder, porque quando eles me acharem, eles dirão, aí está um cristão. Porque eu marquei o meu corpo. Eu marquei o meu corpo para não retroceder, para cada vez que eu olhar para o meu braço, eu ler Bíblia sim, Constituição, não. Eu escrevi o grito da meia-noite para saber qual é o rumo que eu quero tomar para a minha vida. Hoje eu já sei que eu não esquecerei disso nunca, porque eu me forjei a tal jeito que hoje eles olham na rua para mim, onde eu moro, qualquer lugar onde eu estou, e vê um crente já. Mas quando eu marquei, eu disse assim, eu preciso fazer algo. Eu ouvi o mestre falando do anel, quando eles botavam um anel para lembrar quem eu era. Eu precisava marcar o meu corpo para lembrar quem eu era. Porque eu não sou igual ao mundo. Eu não tenho as marcas do mundo. Eu escrevi revolução no meu braço para cada vez que alguém pergunta, por que tu escreveu revolução? Porque eu participo da maior revolução dessa terra e posso falar dela quando alguém vê. Eu tatuei um leão para me lembrar que ele vem no milênio, e ele não é mais um cordeiro, mas ele vem como um leão. Eu preciso me lembrar a cada dia quem eu sou, o que eu busco. Quando eu me levanto no meu quarto, eu tenho quadros escrito Bíblia sim, Constituição não. A minha parede tem as placas do ministério, porque a cada dia mais eu tenho que me lembrar que eu não posso me corromper com as luxúrias, com as loucuras desse mundo. Esse mundo é passageiro, somos peregrinos e forasteiros. A corrida ainda não acabou. Só haverá prêmio para quem chegar na reta final dessa corrida. É necessário isso. Busque isso com afinco. Não adianta usufruir de palavras enquanto o teu coração está longe de Deus. Quem conhece o coração do homem é Deus. Não adianta. Ele sabe se nós buscamos o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar. Ele sabe. Ele diz, não temais. A Bíblia tem muitas vezes falando, não temais. Se eu não me engano, é uma para cada dia do ano. De não temais. E ele vem falando aqui, e quando ele chega no verso 35, ele diz, estejais prontos para servir. Aqui já é uma parábola, né? A parábola do servo fiel. Estejai pronto para servir. Nós temos que estar pronto para servir. Não importa a ordem, o serviço é necessário. Não, eu busco o reino dos céus. Cadê o teu empenho no serviço? Quem busca o reino dos céus se envolve com tudo e com todas as coisas. Quer fazer tudo o que for possível para servir esse Deus. Conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos.
quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Com toda a certeza vos asseguro que ele se vestirá. Vê se isso não é um retrato de João 13. Ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa. A mesa, nesse tempo, era no chão. Então, era o costume, várias vezes você vai ler nas escrituras dizendo assim, era costume se reclinar na mesa. Era deitar na mesa, entendeu? Então, que se recline ao redor da mesa e, pessoalmente, irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Depois ele continua dizendo, olha, compreendeis isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Olha só, no 39 e no 40, ele fala de alguém que não está esperando. Um pai de família que não sabe a hora que vem um ladrão. Esse pai de família, ele não sabe a hora que vem o ladrão. Mas o servo fiel, é o que eu compreendo, são duas pessoas aqui. Tem alguém que é chamado de servo fiel. Serviçal que está esperando o seu senhor. Está esperando ele voltar. E ainda mais, diz, quando ele vier, interessante que aqui nessa parábola do servo fiel, ele diz, no 37, feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, os encontrar vigilante, com toda certeza, vos asseguro que ele se vestirá para servir. Ou seja, o Senhor vai ao encontro do servo que já está esperando. O servo não pode ir até as bodas. Tem que esperar o seu senhor sair e o encontrar. Porque daí ele vai sentar o servo e vai servir ele. O seu senhor vai dar um lugar para esse servo, vai se vestir e ele mesmo vai servir o servo. Aleluias, né? Será que vamos ver isso na boda? O próprio Senhor Jesus nos servindo? Seria uma coisa surreal. Seria uma coisa impressionante, né? E pelo que eu estou compreendendo, e se nós não pudermos servir o nosso irmão, se nós não formos serviçais um dos outros, nós nunca estaremos buscando o reino dos céus. Estaremos buscando nosso próprio conforto. Os bolsos que não se estragam nunca chegarão até nós. Não adianta batermos e entendermos várias coisas se o trabalho não for feito, se as coisas não acontecerem. Esse pai de família é alguém que está preocupado com outras coisas. Ele não é o servo que está esperando nem que o seu senhor venha na alta noite, nem que o seu senhor venha à meia-noite, venha na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília, não importa se ele venha de manhã. O servo vai estar sempre ali, esperando ele voltar, porque ele disse, eu vou, mas volto. E o servo está vigilante. Então esse servo vigilante, eu posso dizer claramente que ele sabe a hora que o seu senhor vem. Ele sabe, porque ele está esperando. Nem que o meu senhor venha quando raiar o dia, mas ele vem. A esperança dele, a fé dele, a certeza dele é que o seu senhor vem. Ele continua vigilante. Tem outra parábola semelhante a essa que diz, olha, se o servo estiver espancando os seus conservos, o seu senhor vai vir e vai encher ele de chicotada.
né? Mas esse pai de família, o pai de família, diz assim: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Então, esse pai de família é alguém totalmente diferente do servo. Porque o servo está esperando o seu senhor para o servir, e ao contrário disso, o seu senhor diz Jesus Cristo que vai servir ele. Ou seja, o seu senhor está vindo para dar bens para esse servo fiel. Porém, esse pai de família está esperando um ladrão. Alguém que vem de roubar. E Jesus diz: pô, então ficai vós também alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Não interessa. Eu não sou o pai de família. Eu espero Jesus a toda hora. Que bom se eu não terminasse essa pregação e ele me levasse. Que bom seria. Porém, o pai de família não. Ele está esperando alguém que vai vir como um ladrão. Vai vir como um assaltante. Roubar ele. Roubar o diploma do filhinho dele. Roubar a igreja que ele acha que é dele. Roubar os membros que ele acha que são serviçais dele, dando dízimo para ele. Essas igrejas caídas se tornaram covil de prostitutas, de puta, de vagabundos. Malditos sejam os assembleianos, malditos sejam os batistas, malditos sejam os metodistas, esses desgraçados aí, adventistas do sétimo dia, que usam os outros como empregados, como serviçais. Pastores que acham que são pastores, pisando em membros, empurrando para chegar até o púlpito, como o pastor já falou, o mestre falou, saídas secretas para não conversar com o povo, não ter cheiro de ovelha. Profetas que dizem que são profetas e cobram um absurdo. Hoje vai estar um profeta tal que revela tudo. É tanto a entrada. Esses pais de família. E interessante que Jesus usa esse seu pai de família. Ou seja, ele está cuidando do quê? Ele está cuidando da família dele, ele está cuidando dos sentimentos dele. Ele está cuidando dessas coisas. Ele não está sendo servo esperando a volta do Senhor. E a volta do Senhor de um banquete de casamento, hein? Esperando ele. Esse é o servo que ficou aqui para a labuta, para a luta. Que esse servo ele nunca vai ser pego de surpresa. Nunca, porque ele está sempre esperando o seu senhor. Não interessa, ele está sempre aposto, sempre vigilante. Sempre com a guarda alta, tomando água e olhando para os lados. Ele está sempre firme, esperando a volta do seu senhor. Porém, os loucos, cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus bens. E quando, claramente, cuidando das suas famílias, é cuidando do lixo de pessoas que nunca quiseram Jesus. Nunca quiseram Jesus. Muitos dos rebeldes aqui de Santa Catarina estão amargando duramente, né? Teve uma pessoa que não vou falar o nome, mas sempre esse daqui foi o motivo. Não, a minha família mesmo que eu não quero Jesus. É minha família. Hoje está passando horrores. A justiça de Deus veio de tal maneira, está passando horrores. E a família, uma mãe que tem um sítio de não sei quantos hectares, irmãs que vão para a Europa e tudo, negaram ela. Negaram essa pessoa. Negaram a pessoa. E hoje está passando horrores. A família que tanto ela se apoiava foi a causa da queda. Porém, Jesus vem para ela como um ladrão. Vem para ela como um ladrão. E eu, a minha vida inteira, optei pela família de Deus. E hoje eu sou um dos mais bem-aventurados dessa terra. Um dos mais bem-aventurados dessa terra. Um dos mais bem-aventurados dessa terra. Jesus para mim não é um ladrão. Jesus para mim é um galardoador. Ele é um galardoador. Bem-aventurado é quem esperar.
E bem-aventurado quem estiver vigilante. Vigilante aonde? Tendo a sua candeia acesa, a sua lamparina. Fala claramente. Esteja que a sua candeia acesa. Precisa estar em dia com os estudos. Estar em dia com as coisas que são ditas, ministradas. Em dia com a oração. Em dia com as renúncias. Qual é o lugar que nós ouvimos de renúncia, senão no Ministério de Geração de Jesus Cristo? Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca. Eu renunciava sem saber que renúncia era essa glória que é. Sem saber que uma pessoa de Deus tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, ela não será nada, ela não será coisa nenhuma. É preciso deixar as redes do seu pai Zebedeu e seguir. É preciso deixar a pesca. Muita gente aí, nesses antros aí de prosperidade, pesca a pesca maravilhosa de Pedro. Porém, se esquece que quando Pedro pescou toda aquela pesca, ficou ali, ele virou as costas e seguiu Jesus, diz o texto bíblico. É preciso. Se esquecem que Mateus Levi, diz a Bíblia que ele levantou e deixou tudo para trás, deixou a coletoria. E coletor de imposto ganhava bem, hein, naquele tempo. Ganhava bem. Sem renúncia. Sem renúncia nós não veremos a Deus. E a porta continua sendo estreita. A porta continua sendo apertada. Continua cada vez mais. E tem uma profecia que Deus disse que estreitaria mais a porta. Muito mais. Deus tem ânsia de salvar, mas de salvar aqueles que se curvam ao seu evangelho. No céu não entra soberbo. No céu não vai entrar alguém soberbo de maneira alguma. As provas aqui são fortes, para que assim entre os fortes também na glória. E nós, como um pequeno rebanho, Deus não salva, né? Deus não precisa salvar nem com muitos, nem com poucos. É isso daí. Um homem derruba um gigante. 2 homens acabam com quase um exército. Que diga o filho de Saul. Jonas. Deus é nossa fortaleza, nosso refúgio. Socorro bem presente. Nós temos exemplo. Esse pequeno rebanho começou debaixo de uma lona azul, com um homem que ouviu a voz de Deus, com todos os sinais possíveis que ele pediu para não recuar da voz de Deus, sendo feito aquilo que ele nunca quis, e ele foi. E não teve apoio, sabe de quem? De ninguém, só do seu Deus. A capa de Elias desce sobre esse homem. Essa é a história que eu e você estamos vivendo. As capas dos profetas desceram novamente à terra. E os mártires estão sendo levantados. E agora, eu e você, o que faremos com tudo isso? Será que seremos esquecidos? Ou nosso nome será ecoado? Muitos buscam, ainda nos dias de hoje, o pastorado, o estar na frente da igreja, o ser líder de alguma coisa, o que o mestre Tupirani, o grande Elias, te oferece é arrebatamento e voltar na glória, descendo no Monte das Oliveiras, com Cristo e com seus santos. E escute isso. Não só dominar, entre aspas, né? Liderar, entre aspas, né? Um rebanho de, 500 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 40 mil membros. Uma das igrejas maiores que tem, vamos dizer, 100 mil pessoas, que tu nem
nem tem autoridade sobre elas nenhuma, mas vai estar ali como pregando, dizendo louvor e tal, coordenando, né, sendo o pastor presidente que a gente fala. Isso é o maior almejo dos cristãos de hoje. Porém, o que o ministério do grande Elias te reserva para o vencedor, para o que vencer, será a glória do milênio. Será a glória de estar liderando cidades inteiras. Estar liderando povos inteiros. Está regendo a lei direta do rei de Jerusalém. Está tendo contato com o rei dos reis, senhor dos senhores, pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Pense nisso. E reflita comigo o que nós temos feito. Será que é o bastante? Será que temos dado aquilo que o irmão Tiago falou, 110%? Será que temos negado a nós mesmos, buscado verdadeiramente esse reino com todo o afinco, com toda a força? Será que os nossos tesouros estão sendo depositados no depósito celestial? Na casa do tesouro dos céus? Será? Será que estamos fazendo isso? Ou ainda os nossos olhos estão na terra e nos tesouros que ela pode ter, que o Mestre Jesus recusou, porém, que muitos se curvaram e pegaram? Nós somos geração Jesus Cristo. Nós somos um povo totalmente diferente do que já andou nessa terra, pois nós temos um líder diferente. As minhas orações estão sempre voltadas para essa liderança, para esse homem que mudou a minha vida, mudou meu cativeiro, mudou minha esperança de tudo. Eu já falei uma vez, eu nunca vi Cristo, mas eu vejo Cristo nos olhos do pastor Tupirani. Certa vez eu tive um sonho que ele me marcou. Eu estava andando num lugar que era muito apertado, eu tinha que passar por várias coisas, várias etapas do sonho, tinha festas e tudo, e eu andava com mais um, e de repente eu cheguei num grande salão, e eu falei para aquele que estava do meu lado, eu disse, estamos no céu. Eu não sei quem estava do meu lado, mas eu disse para aquele meu companheiro, eu disse, chegamos, nós passamos por muita coisa, e eu disse, chegamos, estamos no céu. Aí eu olhei adiante, assim como se fosse um grande palco, tinha alguém sentado de costas, e eu entendi, eu disse, é Jesus, eu tinha certeza dentro de mim que era Jesus. E quando eu cheguei perto de Jesus, ele virou e era o pastor Tupirani, e ele riu com aquele sorriso que ele sempre tem, ele riu, e eu falei, era o Senhor o tempo todo, o Senhor era Jesus. Ele disse, pois é. Revelações, gente sendo... O irmão Davidson vai arrebatado, e quando chega lá, em vez de ver Jesus, quem que ele vê? Ele vê o pastor. Ele vê o pastor. Quem pode arrancar esse sonho de mim? Quem pode arrancar os arrebatamentos do irmão? Quem pode mudar isso? Eu me lembro de uma profecia que o irmão Marquinho virava e dizia assim, o irmão Marcos, o profeta Marcos, falava assim, ele é Jesus. E ele é Jesus. Nós estamos vivendo a maior glória, nós somos esse pequenino rebanho que o Pai de bom grado nos concedeu o reino. Não temamos o que virá pela frente. Não temamos cadeias, nem prisões, nem grandes leões rugindo, nem armas, nem fogo, nem espada, nem abismo. Não temamos o homem que pode matar o corpo, mas ele nada pode fazer com a alma e com o espírito. Só tem um que pode lançar o nosso espírito no inferno. Esse que nós devemos temer.
Se tu te inflamas com geração Jesus Cristo como eu, vamos mudar a nossa história. A nossa própria vida tem que ser mudada. A cada dia mais. Há trabalhos a serem feitos, há links a serem passados pela internet adiante. Não importa se ninguém ouvir. Como já foi dito, o semeador saiu a semear, ele não fica cuidando da semente que caiu. Ele só semeia e segue adiante. Chegou o tempo de imundarmos essa terra com folhetos, imundarmos essa terra com links, trabalhar verdadeiramente por aquilo que não perece, sermos a diferença. Nós somos um pequenino rebanho, mas esse pequenino rebanho, de bom grado, o Pai concedeu o reino. Eu te glorifico, Deus, por não estar num grande pasto, com líderes que eu nunca nem consegui falar, mas te glorifico por estar no pequenino rebanho e poder ter cheiro de ovelha e comer junto com as ovelhas e poder ter contato com o meu pastor, um homem simples e humilde, que eu posso ver nele um Noé construindo a arca. Quem sabe Noé era um homem com veste cheia de piche, com mãos calejadas. Eu posso ver nele um Davi, que lutava e ficava na caverna, andava no meio dos seus. Eu te glorifico, Jesus Cristo, porque eu posso ver nele um carpinteiro humilde, que muitas vezes tem sua mão calejada da carpintaria. Eu te glorifico, ó Deus, porque eu posso ver no meu líder, o meu pastor, João Batista, não se curvando às veredas filosóficas e conceituais de um clero religioso, mas saindo do meio desse clero e sendo uma voz, não gritando no deserto, mas gritando na cidade. Eu te glorifico, Deus, por poder beijar os pés do teu número 1. Louvado seja o teu nome. Amém.